se aquele fundo é bom ou não, mais arriscado ou não, é um pouco mais difícil. A gente não consegue ver através de uma métrica. A gente vai ter que olhar um pouco mais o imóvel, né? Ou o conjunto de imóveis que tem lá dentro. Localização é muito importante. Qualidade técnica do empreendimento também. Muitos têm que passar por reforma, né? Porque fala, olha, se tá com 10% de vacância, tá bom ou não. Eu gosto de olhar qual é o... E a pessoa que, por exemplo, ela quer montar uma carteira, como é que ela, na sua opinião, a estratégia em questão de porcentagem? Mais fundos de tijolo, papel? O que você acha que é o ideal? Eu acho que o ideal é sempre buscar uma média. Então eu dividiria metade da minha carteira de FIIs em papéis e tijolos, e conforme o cenário econômico vai mudando um pouquinho, você vai adicionando um pouco mais em cada classe. Então eu, por exemplo, continuo otimista com os fundos de papéis ainda. Acho que vai demorar para os fundos de tijolos valorizarem. Então na minha carteira hoje, eu investiria mais nos papéis. Tá? Agora uma ressalva importante. Cada investidor tem o seu perfil de risco, cada pessoa tem que ter respeito com o seu dinheiro, com o seu patrimônio, porque é um trabalho suado que ela tem. Por que eu digo isso? Porque na sua carteira como um todo, os fundos imobiliários têm uma função ali. Tem muita gente que coloca, por exemplo, fundos imobiliários mais seguros e outros mais arriscados. Minha opinião, eu só gosto de fundos imobiliários seguros. Por quê? Na composição da minha carteira, eu tenho quase 30% em ativos mais arriscados. Ações brasileiras, ações norte-americanas. Então, o fundo imobiliário, na minha carteira, representa segurança. Então, eu tenho quase 70% da minha carteira em ativos que eu considero seguros. Renda fixa e também fundos imobiliários. Né? Eu não gosto de simplesmente falar assim, um percentual em renda fixa, um percentual em renda variável. Para mim é segurança e oportunidade de risco. Né? É um pouco mais arriscado, mas que pode me dar um upside maior. Então, para mim, na minha carteira, eu não coloco fundo imobiliário arriscado, por quê? Faz parte dos meus 70% de segurança. Então, eu quero ter fundo que eu durma tranquilo. Exato, que no final do dia você tem que dormir feliz e, né, sem ter a saúde mental e emocional super abalada, que a gente vê e eu acho que é o principal para investir. Você tem que ter, né, você tem que saber segurar ali se tiver uma queda, tem que ter estômago. Agora sobre risco, Ricardo. Quais são os riscos de se investir em um fundo imobiliário de tijolo? O papel a gente falou aqui, né? Você pode pegar ali pelo percentual que eles estão pagando. Pô, tá pagando 17, 18 e o mercado em média tá pagando 14, 15. É porque provavelmente tem mais risco. Agora, e fundos imobiliários de tijolo? Como identificar se ele é mais arriscado ou mais seguro? Muito bem. Quando a gente olha os fundos imobiliários de tijolos, para a gente identificar se aquele fundo é bom ou não, mais arriscado ou não, é um pouco mais difícil. A gente não consegue ver através de uma métrica. A gente vai ter que olhar um pouco mais o imóvel, né? Ou o conjunto de imóveis que tem lá dentro. Localização é muito importante. Qualidade técnica do empreendimento também. Muitos têm que passar por reforma, né? Porque a gente está falando de tijolo mesmo, está falando de prédio, está falando de galpão. A gente precisa olhar histórico da equipe de gestão, como eles agem em períodos de crise, por exemplo. Se eles fazem boas compras e vendas no momento certo. Então, o fundo imobiliário de tijolo, ele precisa de um pouco mais de análise, né, dos imóveis em si. Então, assim, é muito difícil a gente olhar uma métrica simplesmente conseguir chegar a essa conclusão. Até porque depende-se muito, quando a gente fala de fundos de tijolos, da economia. Então, assim, um galpão logístico. Tem muita empresa alugando? Provavelmente, perto das grandes capitais, vai ser um galpão mais procurado. Então, esse galpão tende a sempre ter inquilinos. Então, a localização, quando a gente fala de fundo de tijolo, é fundamental. Eu acho que seria o primeiro ponto. Então, por exemplo, eu vou comprar um fundo de lajes corporativas, escritórios. Obviamente, setor da Faria Lima, Berrini, vai voltar primeiro, vai alugar primeiro, vai ter menos vacância, menos imóvel vago. Então, com certeza, esse fundo ele tem mais qualidade do que um que vai, de repente, alugar. O BRCR mesmo, por exemplo, ele tem um escritório que ele não consegue alugar de jeito nenhum, que fica lá na Zona Sul, quase divisa com outra cidade. Vai ser difícil alugar. Tem muito fundo, por exemplo, em Alphaville, que tem prédio em Alphaville, e já foi muito demandado escritório mesmo. Hoje em dia, até pelo home office, pouca empresa quer estar em Alphaville, mas na Faria Lima vai estar. Né? Então, a localização ela é muito fundamental. Sabe, uma das coisas que eu mais recebo de pergunta, e aí eu não sei se existe uma regra, né, e uma maneira de visualizar, que é a vacância. Porque você coloca lá, né, daí de repente tem 13%, 15%, depende do momento, claro. Mas os investidores querem saber, mas vale a pena por causa dessa vacância? O que você acha ideal se tiver uma visão disso? Muito bom, muito bom.
A vacância, sim, é uma métrica, um fundamento, um indicador que a gente pode e deve sempre analisar no fundo imobiliário de tijolo. Não tem um nível específico que fala, olha, se está com 10% de vacância, tá bom ou não. Eu gosto de olhar qual é a tendência, o histórico. Então, por exemplo, hoje está 10%, mas mês passado estava 15%, então é bom. Por quê? Porque mostra um aquecimento do mercado como um todo, se é lajes corporativas, se são galpões logísticos, aquele mercado está aquecido, então a tendência é muito boa. Então, por exemplo, o BRCR, mais uma vez como exemplo, ele chega a ter vacância de 20%, 22% do fundo. É muito alto. O que é a vacância? O imóvel está vago. Se o imóvel está vago, não tem aluguel. Se não tem aluguel, não tem dividendo. Então, é muito ruim para o fundo imobiliário. A equipe de gestão tem que alugar esse espaço ou, de repente, vender para alguém. Mas se não tiver procura, não tem muito que a gestão consiga fazer. Então, um bom indicativo é se a vacância estiver diminuindo. Então, se você vê alguma notícia, o fundo imobiliário X, ou Y ou Z conseguiu alugar um galpão logístico, conseguiu alugar um box na feirinha da madrugada. É bom. Se ele está conseguindo alugar, excelente. Se está tendo distrato, né, se está tendo cancelamento de contrato, aí é péssimo, porque mostra uma tendência negativa. Essa questão, por exemplo, tem um fundo, eu não me recordo, que ele investe, a maioria dos imóveis são das lojas pernambucanas. É arriscado, porque de repente se quebra, não que a gente queira isso, de jeito nenhum. Como é que fica a vida do investidor? Excelente a pergunta, e eu acho que ela serve como um exemplo de como é a diferença de investir num fundo imobiliário e numa ação, que o fundo imobiliário ele acaba sendo mais seguro por causa disso. Vamos pegar esse exemplo. Lojas pernambucanas, ela tem, digamos que ela tem ação na bolsa das pernambucanas. Se ela quebrar, o investidor ela perde muito, o que aconteceu com as americanas, caiu 90% em um dia a ação. Mas e o fundo imobiliário que aluga uma loja para as americanas? Ele provavelmente não vai receber o aluguel das americanas, mas em algum momento ele vai poder retirar esse inquilino e alugar para outra pessoa. O importante é que tem o imóvel. Se o imóvel for bem localizado, lojas pernambucanas, por exemplo, tem imóveis super bem localizados. Se a pernambucana sair e não pagar, obviamente esse fundo ele vai ter problemas por alguns meses, mas ele vai locar para outra loja. Então ele acaba sendo muito mais seguro e estável e previsível do que investir em ações. Por quê? O imóvel está lá, não tem como tirar o imóvel. Ele aluga para outra pessoa. Então os fundos imobiliários eles acabam sendo um jogo muito de aluguel, né? Se a gestão consegue alugar e alugar bem, renovar esse contrato por um valor maior, melhor pro cotista do fundo. Eu acho que esse é o jogo. Agora,